Sejam bem-vindos, espero que estejam bem. Dando seguimento ao nosso curso de tratamento de imagem, hoje a gente vê um tratamento de pele bastante específico que é para usar assim em situações muito específicas. Hoje a gente vai ver como basicamente fazer um tratamento muito agressivo de retirar a textura, quase retirar mesmo a textura da pele da pessoa, usando excessivamente um carimbo e o healing, e depois aplicar uma textura de pele de uma outra pessoa. A gente vai fazer uma reconstituição de texturas. Quando eu tenho um trabalho para fazer, e eu já aviso, essa técnica raramente se usa, assim, a não ser que a gente tenha, por exemplo, uma luz muito inadequada para uma foto de beleza, uma luz muito lateral. Quanto mais lateral a luz, mais textura ela traz. E a foto de beleza, o ideal é que ela tenha menos textura possível. Então, nesse sentido, se a gente tiver uma luz muito texturizada, uma pele que não está muito legal, mas precisa de um processo de beleza, né? É para uma publicidade de beleza, alguma coisa assim, a gente tem como último recurso a ideia de tirar todas as imperfeições da pele com um uso bastante abusivo do carimbo e do healing, que eu insisto nisso. Para quem não lembra como faz o carimbo e o healing, está na aula 10 do ciclo 1. Então eu vou mostrar aqui um pouco, mas alguém ficou em dúvida, tem uma aula lá sobre isso. A gente vai usar abusivamente, assim, vocês vão ver, um tratamento assim, quase um reboco na cara da pessoa. E isso vai fazer com que ela fique sem textura. Uma textura muito esparsa e uma textura falsa. Como recuperar essa textura? Eu vou pegar uma outra foto, copiar a textura, fazer um padrão de textura e acrescentar. Então a gente vai ver hoje esse processo. Só a título de curiosidade, eu usei isso bastante em tratamento de pele, aplicando tratamento de pele, nessas situações específicas que eu falei para vocês. E também usei, aqui tem uma das sibilas, ó. Aqui, ela está aqui por acaso, mas é bom que ela esteja aí. Eu comecei o Sibila em 2010 e terminei os mármores em 2017. E nesses 7 anos houve uma evolução muito grande do meu equipamento. Eu comecei fotografando em analógico e terminei em digital. E o digital tem muito mais nitidez, muito mais textura do que a minha câmera analógica, que era muito ruim na época. E eu tive um problema com os mármores, porque quando eu passei todos os mármores, as fotos analógicas ficaram para trás um pouco. Não pelo analógico, era muito mais pelo meu equipamento, que não era um equipamento tão legal. E quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, era visível a quantidade de texturas diferentes. Então o que eu fiz com algumas imagens analógicas? Eu peguei essa textura de outras mulheres e colei a textura em cima daquelas para aumentar artificialmente a, a visualidade da textura, e isso aumentaria a definição da imagem. Então, é claro que é um tratamento de beleza, é um tratamento aplicado para beleza, é um tratamento de pele, mas a gente pode usar esses tratamentos, né? Eles são livres, você pode usar para o que você quiser. E nesse caso eu falei, bem, esse é um ponto que vai ficar muito mais interessante, então eu acabei fazendo esse processo. Eu posso mostrar em aula para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Me lembrem que eu mostro, depois que vocês verem esse vídeo, eu mostro em aula para vocês como foi esse processo de passagem de uma sibila antiga para uma texturização de uma sibila mais contemporânea, digamos assim. É isso, bora lá pro vídeo então. Essa é a mais complexa, é a que envolve mais passos, mas também é bem interessante porque, afinal de contas, eu tenho aqui uma possibilidade que eu não tinha nas outras. Como assim?
Aqui é o seguinte, eu pego, por exemplo, essa pessoa, né, com o retrato a 100% e percebo que ela tem muitas manchinhas na pele, muitas imperfeições, né, foi tirado com uma luz também levemente lateral, tem um cílio aqui, e como faz, né, como faz para tratar essa pele? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma camada nova, como a gente já fez, pegar o carimbo, ou o healing, né, aqui que eu peguei, habilitar aqui e mostrar todas as camadas, uma coisa que a gente fez na primeira aula dessa sequência, e começar a carimbar. Começar a tirar todas as imperfeições, aqui marcou, carimbo, pego e bora fazer. A ideia aqui é que eu faça isso com o maior cuidado possível e demore aqui o tempo que for necessário para aplicar isso no rosto inteiro. O que essas ferramentas fazem? Eu vou dar um zoom um pouquinho maior para a gente entender a ideia. Eu vou aplicar aqui, então estou com carimbo, seguro Alt e clico. Se a gente for ver aqui, o carimbo ele copia dessa área e cola para cá, mas a gente pode perceber que existe uma leve diferença de textura, porque apesar dele colar, ele não leva completamente essa textura e essa textura não é igual. Quando eu começo a carimbar demais e fazer muito healing na pele como um todo, o que vai acontecer é uma diminuição de textura. Então, é um tratamento de pele interessante, porque eu acabo fazendo isso muitas vezes em tudo que está aqui, mas ao mesmo tempo, ele acaba tirando demais a textura da pele. E insisto nisso, o que esse tratamento é? São dois exageros. O primeiro é tirar todas as manchas da pele, tirar tudo, tanto com o band-aid quanto com o carimbo. Então eu tiro tudo que eu quero dessa pele, com muito cuidado e o tempo que for necessário. Como ia demorar muito tempo fazer, né, no vídeo, eu acabei fazendo antes do vídeo para mostrar para vocês, mas fica mais ou menos assim, ó. Essa é a pele dela toda carimbada, a gente está vendo a camada vazia, e aqui eu mostro o antes e o depois para vocês a 100%. Então eu tenho disso para isso. Percebam como, por conta do excesso de carimbo, o que eu tenho é um retirar da textura da pele dessa pessoa. Então, a textura vai embora, ela perde essa naturalidade, mas ao mesmo tempo eu tenho essa pele absolutamente lisa. Sempre lembrando, isso foi feito basicamente com carimbo e healing. Beleza. Nesse passo aqui, depois que eu fiz todos os retoques numa camada separada, como a gente aprendeu na primeira aula, a gente vai atrás de uma textura de pele. E qual é a lógica? Pegar de uma outra foto, que pode ser da mesma pessoa, ou pode ser de uma outra pessoa até, e aí eu vou pegar uma ferramenta de seleção retangular, fazer aqui um recorte e simplesmente Ctrl C, o Command C. O que eu estou fazendo? Escolhendo uma textura de pele mais apropriada e mais suave, que vai deixar a minha imagem com uma textura mais interessante. E aí eu vou roubar a textura de pele dessa pessoa que tem uma pele mais suave e aplicar naquela outra. E como eu faço isso? Retiro aqui, faço essa seleção com retângulo, Command C, abro aqui um layer vazio, deixa eu mostrar para vocês, eu deixei meio pré-preparado aqui, mas tudo bem. Um layer vazio é simplesmente arquivo novo. E aí abre esse layer vazio, essa imagem vazia. E vou colar aqui. Qual é a ideia? Quanto mais vezes eu colar isso, mais legal fica. Uma vez vai ficar muito marcado, ou seja, vai denunciar que eu roubei a pele de outra pessoa. Se eu der um outro Command V, e aí eu preciso usar a ferramenta para mover aqui, eu faço essa junção, vai ficar menos marcado ainda. Um outro Command V, e aí tem que ser sempre par, né? Aqui eu tenho as 4 já feitas bonitinhas. Quanto mais eu fizer, e 4 é o limite, não precisa muito passar disso, menos vai ficar claro que eu roubei a textura de outra pessoa. Se eu pegar só um quadradinho e fizer, dá certo, até dá. Mas ele não vai ficar tão bom, ele vai ficar muito marcado. E aí qual é a ideia?
A ideia é que eu achate essa imagem, e aplique um filtro, porque eu não quero a pele, a cor da pele, eu quero a textura da pele. Então eu vou aqui em Filtro, Outros, Alta Frequência. Então, só de novo, perdão o caminho aqui porque foi rápido. Filtros, Outros, Alta Frequência. Em inglês é Filters, Others, High Pass. High Pass em inglês. Em alta frequência, qual é o raio que eu vou colocar aqui? Um raio necessário para que eu tenha a textura, mas também não tenha, por exemplo, se eu colocar em 20, essa parte não acinzentada aparecendo. Ela tem que ficar absolutamente todo cinza. Isso vai variar entre 10 e 4 ou 5. Aqui deixa eu ver, 6 é a melhor. 6 é uma ideia interessante. Dou um OK aqui, ela ficou praticamente toda cinza. E o que eu preciso fazer aqui? Criar uma camada vazia, pegar o meu carimbo e começar a carimbar para que eu não tenha essa separação entre as camadas. Está vendo essa pelezinha aqui? O encosto, né, que ficou aqui entre um colar e outro. Essas linhas, elas não podem acontecer. Então o que eu preciso fazer aqui? Com todo o cuidado do mundo, com um pincel, com um carimbo um pouco menor, vou carimbando isso até que eu tenha todas as linhas aqui absolutamente sutis e sem diferença de passagem entre uma e outra. Essa é a ideia. Quando eu terminar de fazer tudo isso aqui, eu vou pegar de novo a minha seleção, clico aqui, seleciono só essa parte, porque essa bordinha eu não preciso. Lembra sempre que eu tenho que acabar aqui o processo. Eu só não estou fazendo porque senão essa videoaula vai demorar demais, assim. Mas eu acabo aqui o carimbo, e aí seleciono essa parte e venho em Editar, Definir Padrão. O que isso fez? Quando eu apliquei o filtro Outros Alta Frequência, eu criei uma textura. Quando eu uniformizei essa textura, eu criei uma textura que eu posso usar várias vezes. E assim que eu defino o padrão aqui, eu posso colocar, por exemplo, pele 01. E eu posso ter, por exemplo, um banco de peles, pele 02, pele 03, etc., que eu posso aplicar em diferentes pessoas. Essa é a ideia. Eu vou dar um OK aqui e a partir desse momento eu já tenho a textura da pele daquela pessoa para aplicar em qualquer pessoa que eu queira. Eu vou levar aqui no tratamento de pele, venho aqui nesse Yin Yang aqui, né? nessa outra aqui, e aqui eu tenho padrão, que basicamente é quando eu aplico aqui, ele traz aqui toda a textura da pele. Aqui você pode ver que como eu não concluí, ficou aparecendo. O que eu fiz aqui? Eu vou cancelar, porque eu já tinha deixado feito aqui outros dois padrões, onde, claro, eu fiz toda a separação com carimbo, todo bonitinho. E qual é a lógica? A gente vê a 100% aqui, e olha o que acontece. Eu tenho essa pele bastante sem textura, eu vou até ampliar um pouquinho para vocês verem melhor, 200%. E quando eu coloco aqui o padrão, você vê que a pele recupera essa textura. Sem textura, com textura. Então qual é a lógica desse tratamento? Com o Cetox eu retirei toda a textura possível. Com aqui o preenchimento, o padrão, a aplicação de padrão, eu retomei aí toda a aplicação de textura que eu precisava. Uma coisa importante que vocês estão vendo aqui, está vendo que tem essa face e essa face? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho essa face e essa face. Aqui, uma das preocupações é o seguinte, depois que eu vim aqui, aplicar padrão, perdão, padrão só, eu acabei aplicando dois padrões. Por que dois padrões? O primeiro para a face esquerda, onde os pelinhos do rosto iam para um lado, e o segundo para a face direita, onde os pelinhos do rosto iam para o outro lado. E acabei fazendo uma máscara
que é simplesmente clicar na máscara e fazer essa máscara para separar. Por que isso? Para ter um padrão um pouco mais interessante de pele, sendo uma para a pele do lado direito do rosto e uma para a pele do lado esquerdo do rosto. Vamos ver o antes e o depois geral? Então eu tenho disso para isso, disso para isso. Se a gente for ver a 100%, para ver a textura também sendo aplicada, disso para isso, disso para isso. Caso tenha ficado alguma coisa, alguma questão, pode retocar de novo, você esqueceu, mas a ideia é fazer esses retoques o mais bem feitos possível na primeira vez, na primeira camada. E lembra-se sempre que quando eu aplicar esse padrão, eu preciso também criar essas máscaras, como vocês já sabem, porque as máscaras vão tirar de locais onde não tem textura. Por exemplo, não pode ter textura de pele no olho, não pode ter textura de pele dentro do nariz, na boca, em regiões que normalmente não tem textura de pele, por exemplo, cabelo, fundo e etc. Esse tratamento, pessoal, ele é o mais trabalhoso, a gente só faz ele em fotos que o rosto apareçam aqui pelo menos em 70% da foto, aqui é quase 100% o rosto, né? E a gente faz esse tratamento basicamente em fotos de publicidade ou no nosso portfólio, se a gente quer um tratamento muito, 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 muito bom e que fica muito natural, assim. Senão não vale a pena, porque é um tratamento muito longo e que vai demandar muito de vocês.